3 atitudes que você precisa ter para mudar radicalmente a sua vida espiritual. Seja muito bem-vindo ao Devocionei, o seu canal de devocionais bíblicas e transformadoras. Eu sou o pastor Ezequiel Ferreira e você está no Devocionei. Ao longo da nossa vida como cristãos, nós toleramos muitas coisas que não deveríamos tolerar. Desde que nos convertemos ou que somos convertidos, muitas pessoas toleram certas atitudes que não deveriam aceitar. É sabido de vós outros que no Brasil nós temos um índice de analfabetismo bíblico muito grande. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia porque não sabem ler, outras aprenderam a ler lendo a Bíblia. Mas há um grupo que sabe ler, mas não lê as Escrituras. Nós aceitamos coisas que nós não deveríamos aceitar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, sobre atitudes que nós devemos rejeitar na nossa vida cristã. Primeira atitude é não ler a Bíblia com frequência. Parece óbvio o que eu vou dizer, mas o cristão deveria ler a Bíblia com frequência. Você encontra no Salmo de número 1 a expressão falando sobre o bem-aventurado. O salmista fala que o bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Você encontra no livro de Oséias também a expressão que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Você encontra no Novo Testamento o mandamento, portanto, crescei na graça e no conhecimento que há em Jesus Cristo. Nós somos estimulados a ler, e não apenas ler, mas a meditar nas Escrituras com frequência, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, a vida inteira. Infelizmente, nós vivemos um país que não tem o hábito de ler. As pessoas não gostam de ler. Aspas aqui, uma das coisas que eu acho mais interessante em Portugal é que quando você entra no transporte público, seja num autocarro, seja num comboio, ou seja num trem ou num ônibus, você sempre vai encontrar alguém com um livro aberto lendo. Isso você já não vê com frequência no Brasil. Infelizmente, o nosso povo não é habituado à leitura. Mesmo isso mudando com frequência, muitas pessoas têm se interessado mais pela leitura, mas não é algo que interesse a grande massa da população brasileira. Mas quando se trata do cristianismo, os cristãos precisam ler. A sua fé, ela tem um livro. A sua crença como um cristão, ela é baseada em um livro, na Bíblia Sagrada. E para que você possa ter uma vida espiritual transformada, você necessariamente precisa conhecer as Escrituras. Eu me lembro que quando eu venho do Candomblé, por exemplo, do culto de matriz africana, lá eu conhecia algumas coisas. Por estar lá e ter que fazer certas coisas, eu tinha que aprender a rezar, aprender a cantar, aprender a tocar, aprender qual música vamos cantar para matar o animal e reticências. Quando eu chego no Evangelho, era inadmissível para mim passar mais tempo, era inadmissível para mim não conhecer sobre o Deus que de fato eu estava servindo agora. Se no Candomblé eu dava 100%, no Evangelho eu vou dar 1000%, porque é inadmissível para mim não dar o meu melhor para o meu Deus, mesmo sendo o meu melhor ainda defeituoso, mas era o meu melhor. Fecha aspas agora. É inadmissível um cristão que passa a vida inteira sem conhecer as Escrituras, dependendo de outras pessoas para simplesmente lhe dizer o que é e o que não é à luz da Bíblia. Nós precisamos resgatar esse movimento de leitura, e não apenas de leitura, mas de meditação e de estudo bíblico. Se você quer ter uma vida espiritual robusta, você precisa voltar a ler as Escrituras e aprender dela, porque é o pão nosso de cada dia. É o pão vivo que desceu do céu. Se você quiser aprender a fazer seus próprios devocionais diariamente, sem depender de livro A ou livro B, apenas com a Bíblia e um caderno e uma caneta,
O primeiro link na descrição é do meu curso Devocionei, um curso rápido, um curso prático e muito eficiente que vai te ensinar a fazer seus próprios devocionais e com isso mudar a sua vida radicalmente espiritualmente. A sua vida espiritual vai ser mudada radicalmente. Quer conhecer o Devocionei? Primeiro link na descrição. Se você está curtindo até agora, então considere dar um joinha nesse vídeo e indicar ele para outras pessoas. Segundo passo para ter uma vida espiritual robusta é não aceitar ter uma vida pífia de oração. Nós somos ordenados em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, a orar sem cessar. Em todas as oportunidades que nós temos, nós devemos estar em oração. Em qualquer ambiente, precisamos estar em oração. Somos convocados a orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus é o maior exemplo de alguém que orava mesmo sem precisar, porque ele tinha íntima comunhão com o Pai 100% da sua vida. Mas, mesmo assim, ele orava e orava e orava. Orava no monte, orava junto com os discípulos, ele sempre orava. Os cristãos são estimulados também à oração. Entretanto, a vida no século XXI é muito corrida. E nós queremos coisas rápidas. E não aceitamos mais nos dobrar os nossos joelhos e passar horas em oração. Foi-se o tempo, né? Icabode. E foi-se a glória. Foi-se o tempo em que as pessoas oravam muitas horas ao dia. Hoje temos uma correria muito intensa no século XXI. Mas as coisas de Deus não mudaram ainda. Você pode hoje restaurar a sua vida espiritual começando orando devagar. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O que mais importa não é apenas o tempo, porque eu me lembro das vigílias que nós passávamos e muita gente passava tempo ajoelhada, mas não passava tempo em oração. Daqui a pouco saía se gabando, eu passei 4 horas orando. Não, passou 4 horas de joelho, dormiu 2 horas. Então não tem a ver com a quantidade de tempo, tem a ver com a qualidade do tempo da sua oração com Deus. Mas isso para te dizer que não aceite ter uma vida pífia de oração. Eu não posso aceitar ter uma vida insignificante de oração com o Pai. Onde eu estiver, nós precisamos estar em oração. O que você acha sobre isso? Você acha que porque nós estamos numa vida agitada e corrida, nós podemos abandonar a oração? Comente aqui nos comentários. Terceiro, mas não menos importante, para ter uma vida robusta com Deus, uma vida espiritual, uma vida cristã robusta, nós precisamos congregar. O autor aos Hebreus, que na minha humilde opinião é Paulo, no capítulo 10, no verso 25, ele diz: não deixeis de congregar como é costume de muitos. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Não podemos nos acostumar a passar meses, anos sem congregar. A menos que você seja um desigrejado, então esse vídeo não é para você. Mas se você é um cristão que anseia ter uma vida robusta espiritualmente, uma vida cristã com Deus muito mais intensa do que aquilo que você tem, então você não pode deixar de congregar. O apóstolo Paulo diz que quanto mais se aproxima o tempo do Senhor, o tempo do retorno do Senhor, mais devemos congregar. Aí você me pergunta, por que eu preciso congregar? Eu posso te responder isso de várias formas, mas eu posso te fazer 2 perguntas. Nós temos 2 ordenanças bíblicas, por exemplo, a ceia e o batismo. A pergunta que eu posso te fazer é: você se batiza? Não, você batiza outros ou alguém te batiza. Segunda, você celebra a ceia para si mesmo ou alguém celebra a ceia para você? Se você acha que pode ser crente da sua forma em casa, das duas uma, ou você vai deixar de cumprir essas 2 ordenanças, ou você vai ter que aceitar que você precisa de uma igreja local com pessoas lá para que você possa cumprir essas ordenanças. Pois é, não podemos deixar de congregar como é costume de muitos. Precisamos voltar a isso. Pastor, é difícil, eu parei faz um tempo. Eu sei, tudo que você frequenta ou você faz, cria como um hábito e deixa de fazer, é difícil retornar.
mas é necessário. Mas é difícil encontrar uma igreja que eu goste, uma igreja bíblica. Eu sei, eu passei por isso muitas vezes. É difícil sim, mas não desista. Procure uma igreja, vá procurando uma igreja, você não tem compromisso com nenhum ainda. Até firmar um compromisso com uma igreja local, procure, visite, conheça, congregue, vá lá. Há igrejas que eu não volto mais, é um fato. Mas há igrejas que eu congrego e posso estar lá com os meus irmãos. Ou seja, você não depende de um local. Você pode voltar a congregar. Ainda que hoje você congregue numa igreja, numa comunidade, amanhã em outra, mas até você encontrar aquela que você mais se identifica, aquela mais bíblica, aquela mais próximo de Cristo e da Bíblia Sagrada. E lá você pode firmar os seus passos. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Muitas pessoas não conseguem fazer o básico, e isso é o básico da fé. Ler e meditar, orar sem cessar, congregar. Esses 3 pilares da fé vai fazer com que você tenha uma vida espiritual muito melhor do que a que você tem hoje. Por mais que nós possamos fazer os nossos devocionais, eles não excluem a necessidade de estar com os irmãos numa igreja local. Por isso, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever nele, dar um like e compartilhar com seus irmãos. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo Devocionei.